Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Nós vamos compartilhar hoje dos versos 9 a 11. Você pode abrir a sua Bíblia, Carta de Paulo aos Filipenses, de 9 a 11. Durante a semana, nos meus estudos de preparação dessa singela exposição, eu acabei desenvolvendo uma estrutura homilética com 5 pontos aqui na nossa mensagem. E eu senti que eu não deveria fazer essa maldade com a igreja, pregando tudo isso de uma vez só, porque realmente seria um tanto quanto extenso. Então hoje nós vamos ter uma primeira parte e na semana que vem, permitindo o Senhor, continuaremos a olhar esse mesmo texto, esse mesmo período, do verso 9 ao verso 11, refletindo e buscando aprender da palavra do Senhor para nós. Eu quero convidar você, portanto, irmão, irmã, a ler comigo, todos juntos, numa só voz. Você que está em casa também, leia junto a palavra de Deus, todos numa só voz, Filipenses 1, de 9 a 11. Diz assim, vamos ler? E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar mais uma vez? Peça que o Senhor fale ao seu coração nesta oportunidade. Senhor, nos reunimos aqui, ó Pai, num tempo selecionado, separado, no costume dessa congregação, para exaltar o Teu nome, mas também, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Que o tempo, ó Pai, que nós tivermos aqui na reflexão desse texto, não seja de modo algum cansativo a nenhum dos ouvidos, a nenhuma das mentes aqui, mas que seja, ó Pai, um momento de deleite, de observarmos a Tua palavra, procurar tirar dela, ó Pai, verdades que estimulam a nossa fé, que nos fortaleçam no caminho do Senhor. Glorificamos o Teu nome, Senhor, e pedimos a Tua bênção nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já trouxe aqui numa outra feita, aquele pequeno cântico do Asaf Borba, é um cantor fartamente conhecido no meio evangélico, e Asaf Borba tem um pequeno cântico que pergunta que se você, que é filho de Deus, se parece com o pai, porque todo filho se parece com o pai. Esse é o refrão que o Asaf Borba bate ali naquela pequena canção. Todo filho se parece com o pai, todo filho se parece com o pai. E você, que diz ser filho de Deus, como é que as pessoas que veem você por aí dizem, você é a cara do Pai? Você se parece com o Senhor? Irmãos, esse texto aqui nos fala do amor que preenche a vida do cristão de tal maneira que isso frutifica em várias outras direções, em várias outras ações na vida desse redimido pelo Senhor. E o amor é uma marca característica e própria de Deus. Se você ler a Bíblia, você não vai ter um enunciado, talvez como faz a nossa confissão de fé, dizendo ali quem é Deus. E a nossa confissão de fé desenrola um grande parágrafo para procurar dar uma conceituação de Deus a nós. A Bíblia não se preocupa com isso. A Bíblia simplesmente fala que Deus é e fala o que Deus faz. Mas talvez algumas pequenas definições acerca de Deus nós possamos encontrar na Escritura, e uma delas é essa: o que Deus é? A Bíblia diz: Deus é amor, Deus é luz, mas Deus é amor. Então, amor é essa característica dominante no ser de Deus. Não que essa virtude ou esse atributo seja maior que outros atributos de Deus. Deus é equilibradíssimo, de forma tal que todos os seus atributos são plenos, são completos. Deus é todo amor. E esse todo amor de Deus é trazido no texto bíblico, expressando lá na língua grega pela palavrinha ágape.
Essa palavra ágape, lá do texto grego, ela traz uma conceituação de um amor perfeito, de um amor pleno, de um amor desinteressado, de um amor que não busca os seus próprios interesses, de um amor que não olha para si apenas, mas do amor verdadeiro que se dá e que se entrega em função da pessoa amada. Esse é o amor de Deus, o amor ágape. O texto grego vai trazer para nós outras duas palavras sobre amor, que é a palavra philos, amor de amigo, e a palavra eros, que é o amor sexual. Existe uma quarta palavra na língua grega, ela não aparece no texto bíblico, mas existe uma quarta palavra na língua grega para amor, que é storge, que é o amor de pai para filho, não é? Mas o ágape é a palavra amor que aponta para o amor de Deus, esse amor pleno, completo, esse amor que ama, apesar de quem seja a pessoa amada, a despeito de quem seja o objeto do amor, esse amor ama plenamente. Então esse é o amor de Deus, e a Bíblia diz que Deus também derramou na nossa conversão, na nossa regeneração, que também é um ato soberano do Senhor, Deus derramou no coração do seu povo esse amor. Então o cristão, o convertido, o nascido de novo, ele também tem o ágape. O não cristão, o não convertido, ele pode ter o storge, amar os seus filhos, ele pode ter o philos, que é o amor da filantropia, o amor do envolvimento com o seu semelhante, ele pode ter o amor eros, que é o amor sexual do relacionamento, do casamento, mas ele não tem o ágape. Ele não tem esse amor pleno de Deus, mas o cristão tem. Você que é nascido de novo, tem esse amor, e Deus é amor, e porque Ele é amor, Ele nos oferece e nos brinda com esse atributo próprio dEle. Eu quero voltar com você brevemente, queridos irmãos, no texto e no contexto aqui da carta de Paulo aos Filipenses. Essa pequena carta, tem apenas 4 capítulos, mas muito rica, muito bem abençoada para a nossa vida. Essa carta, ela foi escrita com o intuito de fortalecer os irmãos filipenses na fé em Cristo Jesus. Ela foi escrita no intuito de animar esses cristãos na sua caminhada. Lembra que nesse período, por volta do ano 61, depois de Cristo, as perseguições e as opressões contra o cristianismo já começavam a se aflorar. Da parte dos judeus, desde o ministério de Jesus, mas da parte dos gentios, aqui e ali nessa época, já estava acontecendo opressões e algumas perseguições, porque o cristianismo era diferente. Dentro do contexto greco-romano, especialmente do contexto romano, das leis romanas, o cristianismo encontrou um problema. Porque a lei romana dizia o seguinte: qualquer religião é válida e qualquer religião pode ser exercida no contexto e no âmbito do império, mas todos eles precisam também ser um adorador do imperador, porque o imperador também é divino. E quando o cristão ali imiscuído, voltado no meio desse contexto, ele depara com essa exigência do império, ele encontra um problema. Porque para o cristão não existe outro Deus, para o cristão não existe outro Senhor, para o cristão só o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito é merecedor da adoração. Então quando 2 cidadãos romanos se encontravam, eles diziam: César é o Senhor, e o outro respondia: sim, o Senhor é César. Mas quando o romano encontrava com o cristão e dizia: César é o Senhor, o cristão, embora sabendo da autoridade do imperador, temendo e respeitando essa autoridade, ele dizia: Jesus é o Senhor. Isso era um choque. E as perseguições começaram a acontecer, porque o cristão não abaixava a sua cabeça para uma outra divindade. Ele não abaixava a sua cabeça para um outro postulante à posição divina. Apenas Deus é o Senhor. Então, quando essa carta é escrita, irmãos, ela é escrita para fortalecer esses crentes, para impulsionar esses crentes nessa fé verdadeira em Cristo Jesus, mas também ela foi escrita para precaver os cristãos de engano de outras pessoas que, mesmo sendo religiosas, tinham parceria com o Império Romano, adoravam os outros deuses e viviam uma vida não comprometida plena e completamente com Jesus. Interessante que nessa carta de Paulo ele não tem nenhuma correção, ele não puxa as orelhas da igreja, ele não tem nenhuma reprimenda, ele não tem nenhuma correção drástica com a igreja.
tem um atenuante simples ali no capítulo 2, que veremos daqui a algum tempo, mas ele não tem nenhuma correção dura com essa igreja. Quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, ela é disciplina de ponta a ponta. Quando você vê as outras cartas também, sempre tem um quê de uma orientação disciplinar na vida da igreja. Mas para essa igreja dos irmãos de Filipos, não havia isso. Era uma igreja exemplar, era uma igreja viva, uma igreja dinâmica, era uma igreja que vivia, sim, esse compromisso pleno com Jesus. Então a carta foi escrita por volta do ano 60, 61, quando Paulo estava naquela prisão domiciliar. Quando você termina o texto de Atos, você percebe que Paulo foi preso em Roma. Aliás, ele estava sendo levado de Cesareia até Roma, e ele enfrenta vários embates na viagem, chega em Roma como prisioneiro. Mas a sua prisão ali era de tornozeleira eletrônica, embora não existia isso na época. Ele teve a liberdade de alugar uma casa fora dos calabouços da prisão, alugar uma casa fora, ser sustentado, receber visitas, receber contato dos irmãos. Ele tinha sim uma liberdade, mas era um prisioneiro romano. Ele ficou nessa condição por 2 anos. Nesse período, as cartas da prisão são escritas e depois Paulo possivelmente é liberto, vai até vai até Espanha, volta da Espanha e indo para Jerusalém, ele é capturado novamente, e aí sim, ele vai passar mais um tempo agora, não numa prisão domiciliar, mas numa masmorra, num ambiente extremamente insalubre, hostil e doentio. Ele passa lá esse tempo, e é de lá que ele escreve as 3 cartas, então, chamadas cartas para Timóteo, cartas para Tito, cartas para Colossos e cartas para Filemon. Desculpa, eu falei 3, são, na verdade, 5 cartas aí, porque são 2 para Timóteo. Ele escreve essas cartas lá, nesse último período, e de lá ele é levado para o calabouço, ou para o cadafalso, e lá ele tem a sua cabeça cortada, mas ele serve o Senhor integramente até o final. Eu quero trazer, irmãos, para a nossa reflexão desta noite, frutos do amor abundante na vida do eleito. Como eu disse, vamos observar aqui apenas uma pequena parte hoje, complementamos com a graça de Deus no próximo domingo. Meus irmãos, o amor abundante e viçoso, ele é um princípio básico na vida do crente. Como dissemos, Deus é amor, Deus é pleno do seu amor, ele derrama em nosso coração o amor, esse amor verdadeiro, esse amor pleno, capaz de amar até aquele que nos ofende, capaz de amar profundamente até aquele que nos maltrata. Me lembro de lá pelos idos de 1981, 82, eu não guardei na verdade isso, mas aproximadamente nessa época aí, muitos dos nossos irmãos aqui nem nascidos eram ainda, e eu já era um jovem naquela época, e eu me lembro de ter lido na revista Veja, uma notícia de um assalto que teve aqui em São Paulo. E a mãe com um bebezinho ali, naquela agência bancária, os ladrões entraram, arma na cabeça de todo mundo, e todo mundo apavorado, eles mandaram ficar quieto, e naquela circunstância, o bebezinho, salvo engano de 1 mês, no colinho da mamãe, chorando desesperadamente, certamente porque a mãe se alterou emocionalmente, a criança também, e ele não parava de chorar, e o bandido chega perto e manda essa criança calar a boca, e a criança não para. E ele dispara um tiro na cabecinha daquela criança, perfura a cabeça, morre certamente a criança e também atinge o coração da mãe. Que dor passar por uma situação dessa. O marido, depois de um tempo, depois de presos os circunstantes, os meliantes ali, o marido vai visitar essa pessoa na cadeia. Leva uma Bíblia e fala para aquela pessoa: eu sou um salvo em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você, apesar do mal que você fez para mim, para minha família, eu quero dizer para você que eu te perdoo, porque o amor de Deus não me permite fazer outra coisa. Isso é amor, gente. Só um convertido, só alguém que realmente ama com o amor de Deus, pode oferecer o perdão para o seu agressor. Então o amor abundante, ele é básico, ele é o princípio fundamental da nossa vida como cristãos. Paulo possuía, meus irmãos, uma grande paixão pelo desenvolvimento espiritual dos crentes aqui de Filipos, e também estava preocupado em cuidar, em orientar esses irmãos. E essa paixão de Paulo não foi apenas manifestada na sua pregação, mas ela foi também manifestada no seu ensino, na sua escrita, nas suas cartas, e vigorosamente demonstrada nas suas orações.
Pegue as cartas de Paulo, qualquer hora que você quiser fazer uma leitura nessa sequência, e vá anotando, vá recortando e vá guardando ali os momentos de oração de Paulo. Tanto na carta aos Efésios, carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, você encontra expressões de um homem que orava, de um homem que se importava, de um pastor que estava envolvido com o bem-estar dos seus. Então a oração nas cartas de Paulo tem um lugar especial. Paulo mencionou que orava pelos filipenses, fazendo isso com louvor e com ações de graças. Eu quero convidar você a voltar aí no capítulo 1, versículo 4. Olha o que Paulo diz no versículo 4, versículo 3 e 4. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Paulo diz então que orava por esses crentes, mas ele não diz aqui o conteúdo da sua oração, ele apenas diz que fazia com alegria súplicas pelos irmãos. Mas agora, meus irmãos, ele revela na sua petição, nesse texto que lemos, do 9 ao 11, o conteúdo dessa oração. O que é que Paulo orou? O que é que Paulo pediu? O que é que Paulo realmente se envolveu em orar por aqueles crentes? Olha o versículo 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Essa basicamente é a oração de Paulo. Ele vai desenrolar dos versículos 10 e 11 a finalidade. Para que é que Paulo quer, para que é que Paulo pede que o amor na vida desses irmãos aumente mais e mais. Percebe que Paulo não ora para que eles recebam o amor? Percebe que Paulo ora na consciência de que o amor já existe no coração deles, que eles já são pessoas envolvidas com a prática do amor, esse amor ágape, esse amor especial que Deus derrama no coração do convertido. Paulo não pede, ó Senhor, abençoe esses irmãos com amor. Não, eles já possuíam. E assim eu e você também, meus irmãos, convertidos a Cristo Jesus, já possuímos o amor. Mas Paulo ora aqui o quê? Faço esta oração, pedindo ao Senhor que o vosso amor, esse amor que já existe no coração de vocês, aumente mais e mais, no pleno conhecimento de Deus e em toda percepção ou sensibilidade, para amar a Deus, para amar ao próximo e para amar a si mesmo. Como dissemos, irmãos, o amor é um atributo absoluto e penetrante da natureza essencial de Deus. Deus é amor. Quando Ele nos cria, Ele coloca lá no Éden, lá na Gênesis, lá na criação do homem, Ele coloca amor nesse homem. Mas o pecado entra na história, e o amor do homem agora vai ser um amor doentio. O amor do ser humano é um amor muitas vezes invertido. Ama primeiro a si próprio. Por isso que a Bíblia nos ensina, Deus acima de tudo, ame ao Senhor acima de todas as coisas, ame o seu próximo e ame a você mesmo. Então, a Escritura norteia para nós essa prática do amor. A palavra amor, como dissemos, a palavra ágape, ela enche as páginas das epístolas paulinas. Todos os recantos da Bíblia falam desse amor, mas Paulo, de maneira muito especial, usa abundantemente essa palavra amor. Paulo amava os crentes de Filipos, Paulo orava por esses crentes, nessa preocupação constante pelo crescimento espiritual, pelo desenvolvimento desses irmãos, e pede para que o amor deles também, esse vínculo essencial da vida cristã, crescesse e desenvolvesse mais e mais. Leia de novo aí o versículo 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Já existe o amor aí no coração de vocês. Deus já derramou amor na vida de vocês, mas que ele aumente mais e mais. O verbo perisseue, lá da língua grega, é o aumentar. Esse verbo aumente mais e mais. Para nós aqui, ele tem a ideia de aumentar, de exceder, de ser pleno, de ser transbordante, de ser abundante. Então, essa é a expressão que o verbo aumentar traz, e Paulo usa isso. Que o amor na vida de vocês não seja apenas algo pontual, mas que ele seja pleno. Que o amor na vida de vocês não seja apenas uma experiência passada, mas que ele continue aumentando mais e mais na vida de vocês. Irmãos, Paulo
usa muito expressões com frases acumulativas ou repetindo ideias para fortalecer o que ele quer dizer, e aqui ele faz isso. Apenas se ele usasse o verbo que o amor aumente na vida de vocês, já era o suficiente. Porque o verbo já carrega em si, esse verbo perusseue, ele já carrega em si essa ideia de um amor que é transbordante, de um amor que continua crescendo, de um amor que é efusivo, de um amor que está cada vez excedendo limites que ele ainda não tinha alcançado. Só o verbo já é suficiente. Mas Paulo ainda acrescenta os superlativos mais e mais, ou seja, que ele continue transbordando e mais ainda ele continue acontecendo na vida de vocês. Então essa pequena conjunção aí do mais e mais, esse superlativo aí, acentua justamente a necessidade deles de progresso contínuo e ininterrupto, que não pare, que esse amor transbordante continue, que esse amor continue abundando, superabundando na vida de vocês. Irmãos, conforme Paulo, o eleito de Deus, o alcançado por Cristo Jesus, uma vez regenerado, uma vez convertido, uma vez sendo feito nova criatura, como já dissemos, ele recebe de modo diferenciado o amor de Deus. Eu quero convidar você a voltar aí na sua Bíblia, Romanos 5. Vá lá comigo, Romanos 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5 diz o quê? A esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus, a palavra amor aqui é o ágape de Deus, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Reverendo Hernandes Dias Lopes, irmãos, diz que Paulo não escreve aos Filipenses como a um povo que tem falta de amor e precisa rogar por ele, mas Paulo escreve a um povo que já possui esse amor e precisa fazê-lo crescer, precisa se envolver na prática do amor para que ele desenvolva mais e mais. No versículo 9, é isso que você vê aí, voltando lá para Filipenses 1:9, que o vosso amor aumente mais e mais. Irmãos, você como salvo em Cristo Jesus, você como eleito do Senhor, já possui esse amor de Deus. Já recebeu na sua conversão esse amor de Deus. Talvez você pense num caso tão difícil quanto aquele citado do assalto em São Paulo, e você pense, talvez eu não conseguiria ter essa atitude. Mas o amor de Deus, capaz de levar você a uma experiência dessa, ou experiências maiores ainda, está aí em você. Ele precisa crescer mais e mais. Então, cada um de nós somos receptáculos desse amor de Deus. A oração de Paulo é que esse amor, de posse dos irmãos, lá naquela igreja, e de posse de cada um de nós, eleitos de Deus, ele possa crescer mais e mais. Não é apenas para saber que, bom, eu tenho o amor de Deus em mim, mas e daí? Na sua vida prática, como é que isso acontece? Na sua vida diária, como é que esse amor se manifesta? Então Paulo está desejando exatamente isso, irmãos, que nós sejamos aqueles que tenham amor, mas que exercite o amor. Que tenham esse amor de Deus, mas que ele multiplique mais e mais na nossa vida. Segunda observação que eu trago nessa exposição é que o amor abundante e viçoso, ele produz no cristão excelência espiritual. Ele produz no cristão uma vida diferenciada. Existe um livro do Dr. Charles Swindoll, quem gosta de ler o material dele, é um excelente pastor americano, tem muito material dele já vertido para o nosso português, mas ele tem um livreto aqui no Brasil, dá umas 150, 180 páginas, dá para ler uma sentada, né? Começa no começo do ano, senta e no final do ano levanta, né? Então você consegue ler esse livro. Ele se chama Como Viver Acima da Mediocridade. O que é mediocridade? A palavra mediocridade, ela vem da nossa palavrinha média. Você é um cristão que vive na média? Então você é um cristão medíocre, né? Essa é a configuração da palavra, não é o pastor que está te xingando, não. A configuração da palavra diz isso, quem vive na média é ali, nota 6, nota 5 o tempo todo, ele é uma pessoa medíocre, ele não consegue galgar espaços maiores, ele não parte para a excelência. Mas, irmãos, nós somos chamados para sair da média. É claro que aqui, ali, eu e você, se fôssemos dar nota em algumas atitudes da vida, eu e você diríamos, eu sou mediano. A minha média não passa de 5, de 6, eu estou nessa medida mesmo. Não é? Mas é preciso que nós
insistamos conosco mesmo, é preciso que nós briguemos conosco mesmo, é preciso que nós busquemos sair da média e sejamos cristãos de excelência. Então eu quero ler com você agora o versículo 10. Eu quero, diz Paulo, que o vosso amor aumente mais e mais, que vocês tenham pleno conhecimento de Deus. A palavra conhecimento, ou pleno conhecimento, para nós aqui duas palavrinhas, lá no grego é uma palavrinha só, a palavra epignosis, e ela já tem essa ideia de plenitude. Epignosis é conhecimento pleno. Então Paulo vai dizer que esse amor deve aumentar no pleno conhecimento de Deus, no conhecimento que enche a nossa vida, no conhecimento que envolve toda a nossa vida. Então, se nós também não temos um conhecimento muito amplo de Deus e somos rasos, de repente isso, meus irmãos e irmãs, não é porque você não tem uma faculdade, não é porque você não tem uma escolaridade, quem sabe de nível tão alto. Para conhecer a Deus, pode ser até mesmo uma criança. Para experimentar a vida com Deus, pode ser a pessoa mais simples. Então o nosso conhecimento de Deus, ele não está ligado ao nosso conhecimento intelectual. Ele não está ligado à nossa capacidade de raciocinar coisas. Mas é um conhecimento experimental de Deus. Quem eram os discípulos de Jesus? Quem eram os seus apóstolos? Qual deles tinha mestrado ou doutorado na Universidade de Jerusalém? Talvez Judas, o traidor, fosse talvez a pessoa mais estudada naquele contexto dos apóstolos de Jesus. João, possivelmente, é um outro que tem um grande nível de conhecimento e de educação, pelo estudo de biografia dos apóstolos. Mas a maioria deles, a Bíblia diz que eles eram pessoas simples, incultas, iletradas, pescadores rudes. Mas eles aprenderam a conhecer a Deus. Eles aprenderam a experimentar a pessoa de Deus de tal maneira. A palavra conhecer, então, ela não está ligada apenas à capacidade de raciocínio, de discernimento intelectual, mas é conhecer no sentido de ser participante, de se envolver, de conhecer na prática a pessoa de Deus. Então Paulo diz que os cristãos deveriam crescer mais e mais nesse conhecimento prático, de experimentar a graça, de experimentar o poder de Deus. E ele fala, para que é que isso deve acontecer na nossa vida? Versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes e para serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então eu quero conversar com você apenas nessa primeira parte da frase, para aprovardes as coisas excelentes. O amor abundante, viçoso, ele produz excelência espiritual. O aumento do amor nos traz o conhecimento da verdade de Deus, traz o discernimento espiritual e por isso nos leva a uma vida de excelência. Uma vida de um relacionamento mais próprio, mais íntimo com o Senhor e não apenas o conhecimento livresco. Quando a gente fala de um conhecimento livresco, é de você conhecer versículos, é de você conhecer histórias. Mas o que está contido nessa revelação? Quais as características de Deus trazidas nessas páginas, trazido nas histórias bíblicas? Então é esse conhecimento da experiência com o Senhor. Então as frases, especialmente aqui do verso, entre o verso 9 e o 10, elas estão ligadas entre si de modo tal que podemos perceber que o primeiro, o amor, é a base para o segundo. Você só pode experimentar excelência no relacionamento de Deus, ou com Deus, se o amor de Deus que já existe em você estiver de fato em crescimento. Se esse amor que Deus já derramou na sua vida estiver de fato acontecendo. Então o amor, ele é a base dessa excelência espiritual. O crente, meus irmãos, ele é dominado, ele é controlado pelo amor de Deus. O velho homem está aqui. Como diz Paulo, carrego nas minhas costas um cadáver. O meu velho homem já morreu, está pregado em mim. E muitas vezes, meus irmãos, nós permitimos que o nosso velho homem levante as asas, levante os braços, consiga reagir e dirigir a nossa vida. Mas nós somos chamados a manter esse velho homem morto. Paulo diz lá em Colossenses 3,5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele está morto, segure o velho homem morto. Não deixe que ele se levante na sua vida. Mantenha esse velho homem sob domínio. Quem tem que aparecer na sua vida é o novo homem. Por isso Paulo vai nos ensinar que o crente ele é dominado
pelo amor de Deus, ele é controlado pelo poder de Deus na sua vida. Isso, então, traz um correspondente desejo de viver cada segundo a vontade do Senhor. Quando você realmente experimenta e vive na sua vida a ação de Deus, o amor de Deus no seu coração, você quer também viver para agradá-lo, para ser de modo honesto e fiel um crente que vive integramente perante o Senhor. Esse desejo, então, é baseado em parte num senso de dever. Eu preciso obedecer a Deus. Todo cristão tem esse senso de dever, não é? Ele o faz, muitas vezes, obedece os mandamentos, porque é uma ordem, porque é uma lei. Mas quando nós vivemos pelo amor, meus irmãos, além do senso do dever na nossa vida, existe o prazer da obediência. Então o cristão não é aquele que obedece a Deus apenas porque a lei manda. O cristão, cheio do amor de Deus, que desenvolve o amor na sua vida, não é aquele que apenas obedece a Deus porque o Evangelho manda você obedecer, mas embora ele o faça também nessa compleição da obediência legal, ele o faz também na compleição de uma obediência carinhosa, de uma obediência amorosa. O Senhor Jesus Cristo conta uma história sobre um escravo que obedece ao seu mestre. Não vou ler aqui a parábola com vocês, mas está em Lucas capítulo 17. O Senhor sai para os seus negócios, o servo fica em casa cuidando, gerindo, cuidando da roupa, cuidando do alimento, cuidando da casa, e lá pela madrugada o seu Senhor chega. O servo estava onde? Dormindo ou pronto para servir o seu Senhor? Na parábola de Jesus, o servo estava ali, de prontidão, e quando o seu Senhor chega, ele serve a mesa, lá pela madrugada, serve a mesa para o seu Senhor, e o seu Senhor come fartamente. Depois que tudo está feito, ele volta-se para o seu Senhor e fala: eu sou um servo inútil, eu só fiz aquilo que o Senhor esperava que eu fizesse. Irmãos, quando Jesus conta essa história, ele quer dizer exatamente que se o dever a um mestre humano nunca pode ser superado, muitas vezes nós obedecemos também humanamente apenas pelo poder da obediência, pela pressão da lei, quanto mais o dever dos crentes para com Deus. Se nós conseguimos obedecer pela força da lei às nossas autoridades, aqueles que estão sob chefia na nossa vida, seja o seu chefe no trabalho, seja o seu pai, a sua mãe, seja o seu professor na escola, se você tem um senso de obediência legal, quanto mais o crente deve ter esse senso de obediência a Deus, porque Deus é o Senhor da sua vida. John MacArthur, um pastor bastante conhecido em nosso meio, vai dizer que a obediência motivada pelo amor de Deus não só se torna o objetivo supremo dos crentes, mas também se torna o prazer supremo dos crentes. Trouxemos alguns dias atrás aqui uma sovela. Lembra da sovela? Aquele aparelhinho para perfurar couro, e ele era utilizado lá na prática do judaísmo, para várias outras coisas, mas também para furar a orelha daquele servo que diz: Senhor, eu não quero ir embora da sua casa, eu aprendi a amar a sua família, apesar de ser um escravo, eu quero continuar como escravo, servindo o Senhor por amor. Meus irmãos, é esse tipo de amor que nos leva à obediência a Deus, não apenas a obediência imposta, não apenas a obediência religiosa, não apenas a obediência legal. Por que muitas pessoas entram para a carreira cristã, mas levam o cristianismo apenas no legalismo, e o legalismo, a força da lei, cansa, e nós nos vimos incapazes de obedecer a lei de Deus, e nós nos sentimos desanimados então, se nós formos obedecer a Deus apenas pela força da lei. Mas quando aprendemos a amar a Deus, a ter prazer no Senhor, a nossa obediência não é forçada, como diz John MacArthur aqui, mas a obediência se torna o prazer supremo e a satisfação plena do cristão. Paulo afirma, meus irmãos, aqui que o eleito com amor e em desenvolvimento, ele irá experimentar coisas excelentes. Olha o versículo 10 de novo: para aprovardes as coisas excelentes. O verbo aprovar aqui, lá no grego, é o verbo dokimazen. Ele é usado muitas vezes no Novo Testamento, e ele tem o sentido de examinar, de discernir as coisas, de provar ou de experimentar as coisas, de permitir-se estar envolvido com aquilo que é o objeto que é prova. Então, essa palavrinha tem essa ideia de aprovar no sentido de experimentar e ver quão bom é.
de ver quão maravilhoso é estar nessa obediência. No grego clássico, essa palavrinha foi utilizada para determinar a pureza de metais ou de moedas em seu teste, tanto para a pureza dos seus metais, quanto para a sua genuinidade. Então, o dokimazen, o aprovar, é aquela pessoa que pegava a moeda e testava para saber se de fato era prata, ouro, bronze, do que era aquela moeda. Essa matéria que compõe essa moeda é de primeira ordem, ela tem um quilate bom, ela realmente é um metal puro, ou é uma mistura de outras coisas. Então, essa experiência de discernir, de aprovar, de testar, mas também a ideia de experimentar a genuinidade. Embora ela tenha um metal puro, embora realmente é o papel moeda, mas ela foi feita mesmo pela Casa da Moeda, ou foi alguém que fabricou no fundo de quintal. Então, essa ideia de experimentar, de provar, de entender, é isso que Paulo diz aqui, que nós vamos, por causa do amor, aprovar, ou participar com discernimento de coisas excelentes. Aprovar as coisas excelentes, ela também vai ampliar o conceito, além do grego clássico, para essa ideia que Jesus conta agora numa outra parábola, também no livro de Lucas, capítulo 14, aquela parábola do grande banquete. Você se lembra? Que Jesus contou aquela parábola e convidou pessoas para vir no banquete. E todos eles disseram, tudo bem, no dia certo a gente vai. Mas no dia certo o servo foi na casa dos convidados dizendo, olha, a festa está pronta, vamos lá. Você se lembra? Tinha um camarada que disse, olha, infelizmente eu casei, não posso ir. Mas como? Você não sabia que ia casar naquele dia? Por que falou que ia? Né? Ele apresenta uma resposta, uma desculpa muito esfarrapada. Mas o que eu quero dizer aqui é que uma outra pessoa também mandou recado através do servo, dizendo o seguinte, eu comprei uma junta de bois e preciso experimentá-las. Essa é a ideia do experimentar, de ir lá, ter o contato pessoal com a coisa provada e ter a experiência de discernir essa coisa. Aprovar as coisas que são excelentes, irmãos, é avaliar, é ter participação nas coisas maravilhosas do reino de Deus, é determinar e identificar cuidadosamente aquilo que é melhor no plano de Deus na minha vida ou naquilo que eu estou envolvido. Olha mais uma vez o versículo 10 aí, eu quero ler para você na versão NVI, talvez um de vocês possa ter aí a versão NVI, ela diz aqui no versículo 10, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então, provar as coisas excelentes é você ter discernimento de como é que você pode ser um bom crente, acima da média, fora do padrão, fora do quadrado, mas um crente que vai além, no comportamento lá no trabalho, no comportamento da família, no envolvimento com pessoas não cristãs, como é que eu posso ser o melhor? Então, irmãos, eu e você somos chamados a viver acima da média, buscar excelência. A ideia aqui envolve o desejo e a capacidade de justamente descobrir coisas que são excelentes, de modo tal que eu possa viver em alto nível de devoção e em uma verdadeira adoração ao Senhor. Cristãos que o adorem em espírito e em verdade, diz o Senhor Jesus lá em João capítulo 4. Efésios 4,14, dá uma voltada aí, você está no Filipenses 1, 2 páginas no máximo, ou uma página, Efésios 4,14, Paulo vai dizer àqueles irmãos, para que não sejamos meninos, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo tipo de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que eles induzem pessoas ao erro. Então a ideia aqui, meus irmãos, nesse texto de Paulo, é justamente nós sermos pessoas maduras, pessoas que conheçam a verdade, pessoas que têm compromisso com a verdade, pessoas que experimentam a verdade na prática, no seu dia a dia, e reconhecem que esse é o melhor para a minha vida. Não tem outro lugar, não tem outra situação, não tem outra qualidade de vida que eu queira, além do Evangelho na minha vida. Nós falamos há pouco tempo atrás aqui também, de uma referência de Billy Graham, que ele fala numa sua pregação, dizendo o seguinte, mesmo que não exista Deus, obviamente que era uma suposição da parte daquele grande pregador, mesmo que não exista Deus,
mesmo que não exista céu, mesmo que não exista nada disso que a Bíblia nos fala, para mim foi uma honra ser cristão. Porque o cristianismo, meus irmãos, ele enaltece a pessoa. O cristianismo enobrece, o cristianismo transforma você numa pessoa melhor, o cristianismo muda a sua forma de pensar com valores extremamente transformadores e geradores de uma vida de satisfação. O cristão realmente cheio do amor de Deus, ele é alguém que ama esse Deus maravilhoso e soberano sobre ele, e sabe entender até mesmo as coisas ruins que Deus permite nos atingir. Ele sabe olhar pelos óculos de Deus e dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O cristão é aquele que, apesar das dificuldades que ele passa, ele consegue ver o melhor, porque Deus o conduz no melhor. Além de poder experimentar as coisas boas do lado de Deus, esse cristão também, ele sabe olhar para a vida e valorizar a vida. Ele ama a si mesmo, ele ama o seu próximo, ele ama, entre parênteses, o mundo. Não o mundo pecaminoso, mas esse mundo maravilhoso que Deus criou para nós, como nosso habitat, como nosso lugar. Então o cristão cheio do amor é uma pessoa que tem discernimento e percepção das coisas boas. Muitos tentam coisas boas e biblicamente até corretas, mas às vezes a falta de discernimento e de persistência impede que muitos de nós sejamos bem-sucedidos, porque nós às vezes queremos fazer apenas na base da lei. A imaturidade impede-nos de encontrar e de perseguir as coisas que são mais importantes, e muitas vezes valorizamos o irrisório, muitas vezes valorizamos aquilo que é pueril, e não valorizamos aquilo que realmente é o mais excelente. Mesmo aqueles que se dedicam à busca da excelência, estão em constante perigo de perder essa excelência, permitindo que a sua paixão pelo Senhor se esfrie. Lembra da igreja de Éfeso? Quando você vê a história de Éfeso lá no livro de Atos, quando você lê a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, você pensa: essa é uma igreja maravilhosa. Mas quando você chega em Apocalipse, quando Jesus manda uma carta através de João para aquela igreja de Éfeso, eles continuavam sendo maravilhosos, mas frios, maravilhosos, mas sem o amor, maravilhosos, mas com um amor que era apenas lembrança do passado. Certamente você já ouviu e já falou algumas vezes: no meu tempo eu era diferente, ou no meu tempo a igreja era melhor. Que seu tempo? Seu tempo ficou para trás por acaso? Você não está mais no tempo? O tempo é continuamente, meus irmãos. Então aquele crente fervoroso, cheio de paixão, cheio de amor por Deus, que aconteceu lá atrás na minha vida, é o mesmo crente que precisa continuar existindo hoje. É disso que Paulo está dizendo. Aquela igreja de Éfeso perdeu o brilho, perdeu a beleza do seu amor, embora continuassem crentes, porque ela perdeu a excelência desse amor que aumenta mais e mais. Então, aprovar as coisas excelentes envolve a mente edificada, como dissemos no versículo 9, sobre o pleno conhecimento e a percepção, mas isso é produzido por meio da aquisição das Escrituras. O cristão precisa conhecer a Deus, conhecendo a palavra, discernindo os ensinos e praticando esses ensinos. Paulo vai dizer lá em Coríntios 2,16, na primeira carta, que nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Você pensa como Cristo? Você age como Cristo? Você tem realmente a mente de Cristo? Então isso não é apenas uma situação conceitual que você fala: eu tenho a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ter isso aqui como régua principal da sua vida. É ter toda a Escritura como um norte para conduzir cada atitude, cada ação, cada reação da sua vida. Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo e reagir como Cristo. Então, ao fazer essa afirmativa, meus irmãos, Paulo estava se referindo não apenas uma ideia metafísica de você que você recebeu agora um poder espiritual na vida, mas Paulo está dizendo: ter a mente de Cristo é ter a palavra de Deus como nosso guia. É ter a sabedoria de Deus. Se você ler de novo Coríntios 1, 2, 3, Paulo toca nessa questão da sabedoria de Deus na vida do cristão. Todos os crentes possuem a Bíblia, mas nem todos os crentes conhecem a Bíblia.
Todos os crentes podem ler a Bíblia, mas nem todos os crentes conhecem as coisas profundas de Deus, a ponto de pensar como Deus nas suas atitudes. Então nós precisamos ter a perspectiva de Deus, a partir do conhecimento da palavra. Conta-se a ilustração de que quando John Wesley foi para Oxford fazer o seu curso de faculdade, a sua mãe piedosa, Susanna Wesley, só para você se assustar, ela teve 19 filhos, e ela orava por cada um deles nominalmente, falando da vida e da realidade de cada um deles todos os dias perante o Senhor. Faça uma listinha de oração com 20 nomes e comece a discutir esses nomes com Deus em cada situação da vida deles, e você vai perceber que não é uma oração de 5 ou 10 minutos que você faz isso. Mas Susanna Wesley era essa mulher dedicada ao cuidado dos filhos. Então, quando John Wesley foi para a faculdade, a sua mãe sabiamente escreveu para ele numa de suas muitas cartas, dizendo o seguinte: tudo que debilita a sua razão, tudo que prejudica a ternura da sua consciência, tudo que obscurece na sua vida o senso de Deus, ou tira o prazer das coisas espirituais, isso aumenta a autoridade do seu corpo sobre a sua mente, e isso vai te levar ao pecado. Então cuide da sua mente, cuide da sua relação com Deus. Quero terminar aqui, irmãos. Você, como eleito de Deus, não se esqueça de que o caráter cristão, em seu nível mais alto, vem do seu amor, daquele amor que Deus derramou no seu coração, dessa capacidade de amar profundamente, acima de tudo Deus, mas também amar profundamente as pessoas que estão à sua volta, os seus irmãos em Cristo, amar os demais próximos e amar a ti mesmo. A oração do apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, pelos irmãos de Filipos, então, tem tudo a ver comigo e tudo a ver com você. Que o vosso amor aumente mais e mais, para que você possa experimentar, através do pleno conhecimento e da percepção espiritual, experimentar excelência na sua vida, experimentar coisas excelentes. Então, não implica apenas no desejo de Paulo para com os crentes lá daquela época, mas também implica no desejo de Paulo e no desejo de Deus para mim e para você no tempo presente. O amor a Cristo, eu pergunto para você, finalizando, e o amor ao próximo é uma nota dominante e determinante nas suas ações, na sua vida? Você age, vive e reage em relação às pessoas à sua volta, realmente marcado por esse amor de Deus? Ou quem sabe pelo seu amor, pelo seu ego? Você se vê como um crente maduro, dirigindo a sua vida pela mente de Cristo, pelos princípios da palavra? Ou muitas vezes você deixa de lado a palavra e faz o que é da sua vontade, sabendo que está indo contra a vontade de Deus? Você tem experimentado as coisas excelentes na sua vida, culminando na transformação do seu caráter? O homem ou a mulher que você era há 5 anos atrás, hoje você é completamente, infinitamente diferente para melhor? Ou você é pior crente hoje do que você foi há um tempo atrás? Meus irmãos, que o vosso amor cresça mais e mais, e que cada um de vocês experimentem as coisas excelentes de Deus na vida de vocês. Amém?